Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos. Agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Agradecemos a todos vocês que aqui se fazem presentes para mais este momento de estudo, e aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Grupo Espírita Libertação, que fica localizado na cidade de Trindade, aqui na região metropolitana de Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. E é com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais este momento de estudos, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Enquanto outros companheiros vão chegando e se conectando aqui conosco, faremos uma leitura para a nossa harmonização. Hoje não consegui colocar aqui uma música para a harmonização, o meu sonzinho aqui não quis funcionar, então faremos a leitura, uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 184, que Pastorino nos fala sobre Deus, já que hoje falaremos acerca da vida, este maior patrimônio que Deus nos concedeu para administrarmos. Então hoje falaremos acerca da valorização da vida. Eutanásia, não. Então esta é a temática para a nossa fala, para as nossas reflexões deste momento. Então aqui Carlos Torres Pastorino nos diz o seguinte, nesta mensagem de número 184. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Assim nos mostra a doutrina espírita, assim nos mostrou e nos mostra Jesus, que Deus não está distante de nós. Deus habita dentro de cada um de nós, já que todos nós somos uma fagulha do Criador. Então é por isso que Pastorino nos diz desta forma, que somos todos iguais perante Deus, porque o mesmo Deus que habita em você também habita em mim, também habita no outro. E aí ele diz na sequência, vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião, não faz nenhuma diferença essas coisas exteriores. Se a cor da minha pele é um pouco mais escura, se é branca, se é parda, se é mulato, se é negro. E aí ele fala se eu pertenço ou se estou vinculado a uma determinada crença ou religião, ou se me intitulo como sendo ateu. Para Deus, mesmo se eu disser que não acredito na existência de Deus, que não aceito a existência de Deus, Deus continuará me amando do mesmo jeito dos demais filhos. E aí ele fala que também, independentemente de ser rico ou pobre, Deus habita em cada um. E por último ele diz, Deus, ou melhor, diante de Deus, não contam as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos,
amorosos ou egoístas. Então não conta a casca. O que conta é o nosso interior. Já alcançamos uma condição de equilíbrio, nessa condição de bondade, de generosidade, de amorosos, ou ainda nos encontramos naquela condição de maus, de avarentos, de egoístas, e assim sucessivamente. E aí ele diz: pense nestas verdades. Então aqui ele encerra dizendo para nós pensarmos acerca desta verdade, sem sombra de dúvida, que é preciso pensar, é preciso refletir constantemente acerca destas verdades. E neste momento, meus irmãos, já agradecendo mais uma vez a presença de todos, vamos fazer a nossa prece para, na sequência, darmos início às nossas reflexões acerca da vida, acerca da valorização da vida, neste início de ano, neste início de um novo ciclo aqui na Terra, no nosso calendário aqui na Terra, neste quarto dia do ano de 2021, com certeza uma data muito propícia para falarmos acerca da valorização da vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? De que forma eu estou administrando? Estou realmente valorizando este patrimônio? Estou realmente dando o devido valor a este patrimônio divino? Então, neste momento, meus irmãos, fechemos os nossos olhos carnais para ampliarmos a nossa visão espiritual, agradecendo a Deus pela dádiva da vida, agradecendo a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou, agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado, agradecer a todos esses companheiros que aqui se fazem presentes nos dois planos da vida e rogar a Jesus que envolva a todos de acordo com a necessidade de cada um, que cada um possa receber aquilo que esteja necessitando. Em especial, Senhor, rogamos por aqueles em maiores necessidades do que nós mesmos. Rogamos pelos trabalhadores da saúde que continuam lutando bravamente para salvar vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. E conforme havíamos dito, a proposta para este momento é falarmos acerca da vida. Mais uma vez, falarmos acerca da vida, este assunto tão importante para todos nós, independentemente de religião, independentemente de crença ou bandeira religiosa sob a qual nós estejamos escondidos ou estejamos vinculados. Sem sombra de dúvida que este patrimônio que nós conhecemos com o nome de vida é o mais importante sob a nossa administração. E trouxemos aqui uma base principal, é lógico, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras de Emmanuel, o Livro dos Espíritos, um livreto da Federação Espírita Brasileira, intitulado Em Defesa da Vida, Eutanásia Não. Então aqui os Espíritos amigos nos trazem belíssimas reflexões acerca deste valor da vida. E em o Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa base principal é no capítulo 5, que tem um trecho lá, uns itens que tratam acerca da valorização da vida, que tratam acerca mais especificamente da eutanásia. E aí nós buscamos, neste caso, exatamente no item 27. No item 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que trata sobre a eutanásia, um questionamento feito aos espíritos amigos e respondido por São Luís. Então, belíssimas reflexões acerca desses assuntos, também acerca de outros assuntos relacionados à vida e outros espíritos que nos trazem belíssimas informações
E aí começamos com palavras de Jesus, onde ele traz para nós, lá no Sermão do Monte, acerca da felicidade. Que é preciso nós enfrentemos os nossos problemas aqui na Terra, já que estamos aqui na universidade da vida, estamos aqui em uma ampla sala de aula para o nosso aprendizado. Então não podemos fugir aqui da vida devido a problemas que apareçam na nossa vida, sejam problemas diretamente conosco ou com companheiros de jornada. Então Jesus nos fala, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que bem-aventurados os pobres em espíritos, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque todos eles serão consolados. Então aqui ele nos fala sobre aflições. Por que suicídio? Por que eutanásia? Se todos nós seremos consolados, nós precisamos, como nós sabemos, fazermos a nossa parte, fazermos aquilo que nos compete, porque todos nós, uma vez oferecendo o ambiente mental, a nossa casa mental organizada e preparada de forma propícia, o consolo está constantemente conosco. E aí Jesus nos fala que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Estamos passando por um período que nós conhecemos como transição entre um mundo de provas e expiações e um mundo de regeneração. E Jesus nos disse, há 2000 anos atrás, que para habitarmos um mundo regenerado, é preciso que eu alcance, ou que pelo menos eu esteja trabalhando bravamente, firmemente, para construir no meu interior a mansidão. E aí ele nos diz ainda, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então nós precisamos agir com misericórdia, porque de misericórdia todos nós necessitamos. E ainda Jesus nos disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, ou os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então Jesus nos traz estas belíssimas reflexões, estes belíssimos esclarecimentos, colocando para o futuro a nossa felicidade, ou seja, depende de cada um de nós. O que estamos fazendo? Estamos realmente trabalhando na construção do nosso futuro, conforme nos diz Emmanuel, numa belíssima mensagem que está no capítulo 3º do Livro da Esperança, que inclusive no nosso último encontro, lá no Centro Espírita Irmã Matilde, nós tecemos reflexões acerca da construção do futuro, o que estamos fazendo verdadeiramente no aqui e no agora, preparando o nosso futuro. E já que o nosso assunto para o momento é acerca da valorização da vida, eutanásia não, aí fazemos um questionamento, é importante que façamos este questionamento, inclusive a Associação Médico Espírita faz este questionamento em material que eles utilizam para defender a vida. É justo abreviarmos a vida? Será que é justo nós abreviarmos a vida? E de uma forma rápida, já que não temos também, digamos assim, técnica para isto, não temos formação na área, que sem sombra de dúvida, quem tem uma formação na área da medicina ou de enfermagem, que conhece mais acerca deste assunto, falaria com maior propriedade. Daremos aqui apenas alguns conceitos superficiais acerca de eutanásia, distanásia e ortotanásia, a diferenciação entre uma e outra, ou seja, essas três situações. A eutanásia, que é a qual nós dedicaremos a maior parte do nosso estudo, a distanásia, qual a diferença da distanásia para a eutanásia, e
também a ortotanásia. Qual a diferença entre essas três situações? E aí nos diz conceitualmente que a eutanásia, no linguajar comum, é uma morte boa, é aquela morte abreviada, mas perante Deus não é a correta, não é a morte boa. E aí nos diz que a eutanásia é ato deliberado de abreviar a vida, ou seja, assassinato. Então, num linguajar mais direto, eutanásia é realmente um assassinato, assim como o aborto também é um assassinato. E aí nós encontramos dentro da eutanásia as duas situações, ativa e passiva. Na condição ativa, existe ou existirá uma interferência externa através de remédios ou venenos, e na passiva a suspensão de tratamento, alimentação ou omissão. E na sequência, nós encontramos aqui a distanásia. O que é a distanásia na nossa vida? E aí nos dizem os companheiros mais esclarecidos acerca deste assunto, e se buscarmos também no dicionário da língua portuguesa, encontraremos estas definições, que a distanásia é ato de atrasar o máximo o momento da morte do corpo. Não importa o custo disso. Então aqui nos dizem que a distanásia é atrasar o máximo, não importa o que custe, qual o sofrimento está impondo àqueles que estão à sua volta e ao próprio doente. E ainda diz que intensificação terapêutica, obstinação terapêutica. Então aqui esta é a distanásia, onde atrasa ao máximo a morte, aquela morte que seria natural, e aí vai atrasando ao máximo. E aí vem a ortotanásia. A ortotanásia é a morte correta, é aquela morte assistida, onde vai dando assistência à morte humanizada, conforme definição da AME. E aí nos dizem que a morte correta, momento natural da morte do indivíduo. Não é deixar ele sofrer até morrer naturalmente, mas ir dando a devida assistência, os paliativos necessários e tratando com humanidade aquele nosso irmão, aquela nossa irmã de jornada. E aí nos diz ainda que é oferecer apoio humano, psicológico, espiritual, humanização da morte e do morrer. Então assim nos fala a AME, que é a humanização da morte e do morrer. Então é importante que reflitamos constantemente acerca desses assuntos na nossa vida, porque de que forma nós estamos trabalhando, de que forma nós estamos enfrentando estes problemas quando ele bate, ou quando ele bater, ou quando ele bateu a nossa porta. Estamos agindo de forma correta? E aí buscamos acerca da eutanásia em O Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Espíritos, a questão 953. Então, nessa questão 953, Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Então aqui Kardec fez esse questionamento, que também pode ser aplicado esta situação, ou aplicada esta situação para o suicídio. Você vê diante de você uma situação ali inevitável, que você tem certeza que daquele momento você não passará, ou seja, desencarnará. Será desculpável você abreviar, ou alguém te auxiliar em abreviar a morte, nem que seja por alguns segundos? E aí os espíritos amigos nos respondem com a clareza e com a beleza que Kardec anotou aqui para nós. É sempre culpado aquele que não aguarda o momento
que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Então aqui eles respondem fazendo este questionamento. Quem é que tem verdadeiramente certeza acerca do momento? Será que no último segundo, no último momento, o socorro não aparecerá, assim como em muitas situações realmente aparece este socorro, quando você acha que realmente chegou o momento de deixar o corpo físico, e aí chega aquele socorro de última hora. E aí, caminhando, avançando nas nossas reflexões, buscamos lá no livro da Esperança, no capítulo 9. No capítulo 9 do livro da Esperança, Emmanuel nos fala sobre o remédio justo. Então aqui ele nos fala sobre o remédio justo, que em muitas situações nós encaramos não como sendo o remédio justo, mas como sendo até uma injustiça de Deus, que nos deixou sofrer, que nos abandonou. Assim nós encaramos e às vezes classificamos aqueles problemas. Então Emmanuel começa nos fazendo um questionamento. Onde estão ou onde estavam os amigos desencarnados, ou seja, esses que nós classificamos como anjos de guarda, que não protegem ou não protegeram as criaturas? E aí ele faz um outro questionamento. Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Então aqui ele faz dois questionamentos para iniciar as reflexões deste capítulo sobre os anjos de guarda. Onde esses companheiros, se eles realmente existem, nós temos a certeza que eles existem, onde eles estavam que não nos auxiliaram, que deixaram coisas ruins acontecerem conosco? E aí eles, na sequência, ele vai respondendo da seguinte maneira: o amor brilha e paira sobre todas as dificuldades. Então aqui ele fala que independentemente da dor, do sofrimento, da dificuldade, ou as dificuldades pelas quais nós estivermos, ou venhamos passar, o amor está brilhando sobre tudo isto. Porque Deus não abandona, conforme nós já estudamos e lemos aqui em Carlos Torres Pastorino. Deus está em nós, Deus é amor, Deus não quer que nós soframos. E em muitas situações nós equivocadamente falamos ou ouvimos falar: ah não, você está sofrendo, ou o fulano está sofrendo, ou a fulana está sofrendo, porque Deus quis assim, estava no planejamento de Deus. Não, mudemos este pensamento equivocado, porque Deus não quer que soframos. Não fomos criados para o sofrimento. O sofrimento, as dores e sofrimentos que porventura chegam ou cheguem na nossa vida, é resultado das nossas escolhas equivocadas. Aí você pode responder: mas eu não escolhi sofrer. Realmente ninguém em sã consciência escolhe sofrer. Mas só que nós fazemos escolhas equivocadas na nossa vida, que o resultado lá na frente é dor e sofrimento. Então Deus não quer que soframos. Porém, Ele permite. Deus, na sua suprema justiça, permite que soframos, porque foi escolha nossa. Mas só que esta permissão de Deus para que soframos, para que venhamos aprender de uma forma assim, marcando bem mais profundo o nosso ser, este deixar, este aceitar, esta permissão de Deus vem sempre acompanhada da misericórdia. Porque se não fosse assim, nós sofreríamos muito mais. Mas Deus permite e nos concede a misericórdia. Deus
se condói da nossa miséria. Aí sofremos, mas sofremos até menos. Sofremos as prestações a longo prazo. E aí Emmanuel, na sequência, ele diz que ao invés da revolta, ao invés de ficarmos revoltados perante as aflições, as dores, a revolta e o desalento, esses espíritos amigos que nós questionamos a existência deles, onde eles estão, onde eles estavam, eles nos oferecem a paz, eles nos oferecem a esperança a todo companheiro que chora. E aí ele diz ainda, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. Exatamente por isto o título do capítulo. Pegamos apenas estas frases para as nossas reflexões deste momento, em especial essas últimas, depois que ele faz aqueles questionamentos. Então Emmanuel nos fala que onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo, ou seja, é a justiça divina funcionando constantemente. Conforme nos diz aqui, nos lembra o nosso companheiro Eudes, tudo que nos acontece faz parte do processo de aprendizagem a que estamos vinculados em virtude do nosso livre-arbítrio, em virtude das nossas escolhas, em virtude da liberdade que Deus nos concedeu. Então, escolhemos equivocadamente, então passaremos por dificuldades, sendo amparados constantemente e assistidos por misericórdia de Deus. E aí nós chegamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 27, que na verdade ela é um questionamento que foi respondido por Bernardin. O espírito Bernardin, em 1863, foi questionado por Kardec da seguinte maneira: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Então aqui Kardec questionou sobre a eutanásia. Ele não falou o nome de eutanásia, mas é exatamente sobre eutanásia que ele está falando, porque ele fala que ele pergunta se deve pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, em respeito à lei de Deus, deixar que este sofrimento siga o seu curso. E aí os espíritos amigos nos dizem: dissemos e repetimos frequentemente que estais sobre a terra sobre esta terra de expiação para rematar vossas provas, e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores, ou seja, consequência das nossas escolhas, é o ônus da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter, porque poderiam ter consequências funestas. Então aqui ele lembra que deixar seguir o curso natural não é deixar a pessoa abandonada. E aí ele segue dizendo: alguns pensam que desde o momento que se está sobre a terra para expiar, é preciso que as provas tenham o seu curso. Então é preciso deixar as provas ter o seu curso, mas é preciso que nós nos auxiliemos uns aos outros. E aí ele acrescenta: mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Então aqui ele nos chama a atenção que existem pessoas na Terra que concordam que as provas devem seguir o seu curso, respeitando os desígnios de Deus, e que deve ainda aumentar o sofrimento da criatura para que ele aprenda de uma maneira melhor.
marque mais profundamente. E aí ele diz: isto é um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhe traçou. Mas conheceis esse curso? Então aqui ele fala que deve seguir, mas nós conhecemos esse curso? Nós estamos aqui na Terra para auxiliarmos uns aos outros, porque Deus ajuda suas criaturas através das outras criaturas que já têm condições de auxiliar os outros. E aí ele segue dizendo: sabeis até que ponto elas devem ir, e se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos, tu não irás mais longe? Então, se Deus disse isto e colocou você do lado daquela criatura para auxiliar, nós precisamos auxiliar e não agravar o sofrimento. E ainda ele diz o seguinte: sabeis se sua providência vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tenha aberto? Então aqui ele faz esse questionamento. Deus não coloca ninguém aqui na Terra, um do lado do outro, seja no agrupamento familiar ou não, para ser instrumento de suplício, instrumento de sofrimento para o outro. Não, de forma alguma. Deus nos coloca aqui, um do lado do outro, vivendo em sociedade, para sermos bálsamos de consolação. E aí ele diz que é a justiça de Deus, e é preciso que ela tenha seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento do meu irmão. E aí ele acrescenta ainda que esse deve ser o nosso comportamento, e ainda acrescenta: vejamos se minhas consolações morais, ou meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-los a vencer esta prova com mais força, paciência, resignação? Então assim devemos nos comportar. E aí ele diz por último: ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas não vos considerei jamais instrumento de tortura. Jamais instrumentos de tortura, porque Deus não agiria desta forma. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é a própria misericórdia. Então ele não colocaria nós, um do lado do outro, para ser instrumento de sofrimento para a outra criatura. É preciso que nós nos comportemos segundo a lei de amor e de caridade. Porque estamos aqui na Terra em aprendizado constantemente, e nós temos os nossos direitos, todos nós temos direitos iguais, inclusive aqui na nossa legislação humana, conforme nós encontramos na nossa própria Constituição da República Federativa do Brasil, todos, homens e mulheres, somos iguais perante a lei humana. Imaginemos perante a lei divina. Será que a lei divina seria pior do que a lei humana em tratar diferente as suas criaturas? Deus tratar diferente, de forma diferente os seus filhos? De forma alguma, que Deus não agiria e não age jamais desta forma. E aí nós recorremos agora ao livro Consolador, de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, na questão de número 106. Na questão de número 106 do livro O Consolador, Emmanuel foi questionado da seguinte maneira acerca de eutanásia. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Então, Emmanuel foi questionado diretamente sobre a eutanásia. E aí ele nos responde, através de Chico Xavier, da seguinte maneira: o homem no sentido genérico, não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum. Ele não deixa
nenhuma exceção. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em situação alguma, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Então ele lembra que mesmo naquelas situações onde você queira demonstrar amor àquela criatura, não, ele está sofrendo muito, eu não aguento mais ver ele sofrer, então vamos abreviar isto, vamos acabar com isto logo para ele parar de sofrer. Isso não é amor, isso é egoísmo. E aí ele diz na sequência que a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa. A agonia prolongada, prestemos atenção nas palavras de Emmanuel. Aí às vezes você pode pensar, você está falando isto e Emmanuel falou isto, porque não é com ele, não é com você, ou não é com o seu familiar. Eu já passei por isto no meu agrupamento familiar, com o meu pai, há 20 anos atrás. Então sei sobre este assunto, alguma coisa em relação à questão de não abreviar a morte, dar assistência devida àquela morte humanizada, mas deixar seguir o curso natural, conforme nos orientam os espíritos amigos, conforme Emmanuel nos diz aqui, que a agonia prolongada pode ser ou pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem com uma única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Então ele fala que a doença incurável, na verdade, é uma válvula escoadora das nossas impurezas. E aí ele diz, para encerrar, que além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então a ciência humana não sabe ainda acerca das necessidades do espírito. Nós ainda estamos neste sentido de ciência humana, ainda estamos engatinhando neste sentido, e é preciso que auxiliemos uns aos outros. E para caminharmos para o nosso encerramento, também no livreto da Federação Espírita Brasileira, foi uma publicação da revista O Reformador, que nos fala também sobre a eutanásia, onde os espíritos amigos nos dizem o seguinte: somente Deus, doador da vida, ou melhor, somente a Deus, doador da vida, assiste o direito de tirá-la. Trata-se de direito indelegável. Você não tem o direito, eu não tenho o direito, o outro não tem o direito. Aí você pode falar assim, mas a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser. Não é bem assim, conforme nós sabemos, conforme Jesus nos fala, conforme os espíritos amigos nos falam, conforme nós encontramos na doutrina espírita, conforme nós acabamos de ler aqui, que somente a Deus, doador da vida, ou seja, Deus é o proprietário da sua vida, Deus é o proprietário da minha vida. Então, somente a Deus, doador da vida, assiste o direito de tirá-la. Trata-se de um direito inalienável, indelegável, intransferível. Em nenhuma hipótese, voltam a afirmar, conforme Emmanuel, na questão 106, em nenhuma hipótese, pois, se justifica a eutanásia. Então, em nenhuma hipótese se justifica a eutanásia. E para encerrarmos, trouxemos aqui uns lembretes da Associação Médico Espírita, onde eles nos falam sobre morrer dignamente. Então eles nos dizem da seguinte maneira: morrer sem dor. Então morrer dignamente também é morrer sem dor, ou seja, com assistência constante, na presença de uma pessoa de estima.
morrer onde queira. Assim aconteceu com o meu pai, conforme falamos, há 20 anos atrás. Ele desencarnou onde ele queria, com toda a assistência dos familiares, com toda a assistência médica que dispunhamos naquela época e na região onde ele morava. Apoio psicológico ou religioso, não ser abandonado, ou seja, a criatura não pode ser abandonada, participar tanto quanto possível, ou seja, o doente precisa participar tanto quanto possível das decisões em relação aos seus cuidados. Pontos para pensarmos acerca da vida. E aí os nossos companheiros da AME nos dizem o seguinte, que países desenvolvidos economicamente têm a eutanásia liberada. Vários países, tem uma lista, se você buscar na internet, tem uma lista de países desenvolvidos, no caso financeiramente, que tem a eutanásia legalizada ou parcialmente legalizada. E aí eles dizem que na discussão da eutanásia, pensamos no paciente ou o egoísmo ainda é preponderante. Conforme falamos anteriormente, não, eu não aguento ver ele sofrer mais, já sofreu muito. Então aqui eles nos falam que, será que quando alguém faz a escolha pela eutanásia, será que está agindo por amor ou é simplesmente por egoísmo? Ou se o egoísmo prepondera naquele momento? Aí ele diz que momentos de agonia podem ter finalidade para o espírito? Já lemos, já estudamos que sim, Emmanuel nos fala que tem uma finalidade profunda e belíssima para o aprendizado, para a depuração, porque é um escoadouro das mazelas que o espírito ainda carrega. E ainda eles questionam, quando o moribundo requer a sua morte? E aí eles falam ainda, lembrando palavras de São Luís, lá no item 28, que não tivemos o tempo de estudar o item 28, estudamos o item 27, São Luís nos orienta da seguinte maneira, acerca da vida, acerca da assistência, acerca da humanização do ser. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Depois, todos nós busquemos o item 28, essa mensagem belíssima de São Luís, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a eutanásia. Então ele encerra esse item dizendo, minorai os derradeiros sofrimentos, mas abreviar jamais. E por último, o espírito durante o coma. Coma, estado profundo de inconsciência, estado vegetativo que não responde ao ambiente e não tem funções cognitivas, que ninguém corte o poder, ou melhor, que ninguém corte onde puder desamarrar. Então não podemos cortar onde puder desamarrar. E para encerrarmos as nossas reflexões, prestemos atenção nesta frase tão curta de Irmão X, onde ele nos diz, Deus usa o tempo e não a violência. Uma frase curtíssima, mas com ensinamentos profundos, porque Deus realmente usa o tempo, a eternidade. Deus não usa da violência. E ainda, Emmanuel nos diz que a agonia prolongada, conforme já falamos na questão 106 e relembramos, que a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um verdadeiro bem para aquele que está passando por aquele problema. E por último, não cabe, portanto, a ninguém o direito de fazer cessar o processo do sofrimento por meio da eutanásia, mesmo porque a morte do corpo não anula o fenômeno da necessidade específica de cada um nos múltiplos estágios de
crescimento espiritual. Então, conforme eles nos dizem aqui, não cabe, portanto, a nenhum de nós o direito de fazer cessar a vida. Eutanásia, jamais. Respeitemos a vida porque Deus, conforme irmão X nos disse, Deus usa o tempo, não a violência. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros de jornada, essas dezenas de companheiros que estiveram aqui conosco, permaneceram perseverantes aqui conosco nesta sala virtual, para juntos refletirmos acerca da valorização da vida, eutanásia não. Vamos fazer aqui a nossa prece para encerrarmos as nossas reflexões. Nossos companheiros do Grupo Espírita Libertação também farão preces e passes magnéticos à distância logo na sequência, mas encerraremos as nossas reflexões, a nossa transmissão aqui ao vivo, logo após a nossa prece. Então fechemos os nossos olhos neste momento, meus irmãos, nossos olhos carnais, agora para agradecermos. Agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos, agradecermos em especial e de uma forma muito especial a Deus, o dono da nossa vida, pela oportunidade da vida que Ele nos concedeu por empréstimo. Mais uma vez aqui nos encontramos ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico. Que possamos aproveitar da melhor maneira possível esta nova oportunidade que nos foi concedida. Graças damos a Deus, graças damos a Jesus, graças damos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Graças damos a todos vocês pela companhia. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Um abraço fraternal, meus irmãos, e até breve. Até muito breve, quando aqui retornaremos ou em outras páginas retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões e que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos de perto e cada vez mais perto as pegadas do Mestre de Nazaré.